Segundo Crônicas, capítulo 4. Salomão faz o altar, o mar de bronze, os 10 lavatórios, as 10 mesas, os pátios do templo. Irão faz os móveis. Também fez um altar de bronze de 20 côvados de comprimento, de 20 côvados de largura e de 10 côvados de altura. Fez também um mar de fundição de 10 côvados, de uma borda até a outra, redondo na circunferência, e de 5 côvados de altura. Cingia-o ao redor um cordão de 30 côvados, e por baixo dele havia semelhança de bois que cingiam o mar. Ao redor, 10 em cada côvado, contornando o mar ao redor, 2 fileiras de bois foram fundidas juntamente com a fundição dele. E o mar estava posto sobre 12 bois, 3 que olhavam para o norte, 3 que olhavam para o ocidente, 3 que olhavam para o sul e 3 que olhavam para o oriente. E o mar estava posto sobre eles. E as partes posteriores deles estavam todas para o lado de dentro. E tinha um palmo de grossura a sua borda. Foi feita como a obra da borda de um copo, ou como uma flor de lis, e suportava e continha 3.000 batos. Também fez 10 pias e pôs 5 à direita e 5 à esquerda, para lavarem nelas a obra do holocausto, lavavam nelas, porém o mar era para que os sacerdotes se lavassem nele. Fez também 10 castiçais de ouro, segundo a sua forma, e os pôs no templo, 5 à direita e 5 à esquerda. Também fez 10 mesas, e as pôs no templo, 5 à direita e 5 à esquerda. Também fez 100 bacias de ouro. Fez mais o pátio dos sacerdotes e o grande átrio, como também as portas para o átrio, e de bronze revestiu as suas portas. E pôs o mar ao lado direito para o lado do oriente, na direção do sul. Também Irão fez as caldeiras, as pás e as bacias. Assim acabou Irão de fazer a obra que fazia para o rei Salomão na casa de Deus. A saber, as 2 colunas, os globos e os 2 capitéis sobre as cabeças das colunas, e as 2 redes para cobrir os 2 globos dos capitéis que estavam sobre a cabeça das colunas. E as 400 romãs para as 2 redes, 2 fileiras de romãs para cada rede, para cobrir os 2 globos dos capitéis que estavam em cima das colunas. Também fez as bases, e as pias fez sobre as bases. O mar e os 12 bois debaixo dele. Também as caldeiras, as pás, os ganchos de pendurar carne, e todos os seus utensílios fez Irão Abiú para o rei Salomão, para a casa do Senhor, de bronze polido. Na campina do Jordão os fundiu o rei, em solo de argila entre Sucote e Zeredá. E fez Salomão todos esses objetos em grande abundância, porque não se podia averiguar o peso do bronze. Fez também Salomão todos os objetos que eram para a casa de Deus, como também fez o altar de ouro e as mesas sobre as quais estavam os pães da proposição. E os castiçais com as suas lâmpadas de ouro finíssimo, para as acenderem, segundo o costume, diante do oráculo. E as flores, as lâmpadas e os cortadores de pavio eram de ouro, do mais perfeito ouro, como também os apagadores, as bacias, as colheres e os incensários de ouro finíssimo. E quanto à entrada da casa, as suas portas de dentro do lugar santíssimo e as portas da casa do templo eram de ouro. Segundo Crônicas, capítulo 5. Assim foi completada toda a obra que Salomão fez para a casa do Senhor. Então trouxe Salomão as coisas que seu pai Davi havia consagrado, e a prata, o ouro e todos os utensílios, pôs ele entre os tesouros da casa de Deus. Sacrifícios, arca trazida ao Santo dos Santos, cantores louvam ao Senhor. A nuvem, glória, enche o templo. Então Salomão congregou em Jerusalém os anciãos de Israel, e todos os cabeças das tribos, os chefes dos pais entre os filhos de Israel, para fazerem subir a arca do pacto do Senhor, da cidade de Davi, que é Sião. E todos os homens de Israel se congregaram ao rei na ocasião da festa, que foi no 7º mês. E vieram todos os anciãos de Israel, e os levitas levantaram a arca.
E fizeram subir a arca e a tenda da congregação com todos os utensílios sagrados que estavam na tenda. Os sacerdotes e os levitas os fizeram subir. Então o rei Salomão e toda a congregação de Israel, que se tinha reunido com ele diante da arca, sacrificaram carneiros e bois, que não se podiam contar nem enumerar por causa da sua multidão. Assim trouxeram os sacerdotes a arca do pacto do Senhor até o lugar dele, ao oráculo da casa, para dentro do lugar santíssimo, até debaixo das asas dos querubins. Porque os querubins estendiam ambas as suas asas sobre o lugar da arca, e os querubins cobriam por cima a arca e os seus varais. E eles fizeram tão longos os varais da arca que as extremidades dos varais eram vistas desde a arca diante do oráculo, mas não eram vistas de fora. E ali tem estado ela até este dia de hoje. Na arca não havia coisa alguma, senão somente as duas tábuas que Moisés tinha posto em Horebe, quando o Senhor fez pacto com os filhos de Israel, saindo eles do Egito. E sucedeu que, quando os sacerdotes saíram do santuário, porque todos os sacerdotes que ali estavam presentes se santificaram, sem respeitarem divisões em turmas, e os levitas que eram cantores, todos eles de Asaf, de Emã e de Jedutum, de seus filhos e de seus irmãos, vestidos de linho fino, com símbolos, com saltérios e com harpas, estavam em pé para o oriente do altar, e com eles 120 sacerdotes que tocavam as trombetas. Sim, aconteceu que quando eles uniformemente tocavam as trombetas e cantavam como se fossem um, para fazer ouvir uma só voz, bendizendo e louvando ao Senhor, e levantavam eles a voz com trombetas, símbolos e outros instrumentos musicais, e louvavam ao Senhor, dizendo: porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Então a casa se encheu de uma nuvem, a saber, a casa do Senhor. E os sacerdotes não podiam permanecer em pé para prestar serviço por causa da nuvem, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa de Deus. Segundo Crônicas, capítulo 6, Salomão abençoa o povo e dá graças ao Deus de Israel. Então falou Salomão: o Senhor disse que habitaria na densa escuridão, e eu te tenho edificado uma casa para morada, lugar fixo para a tua habitação para sempre. Então o rei virou o seu rosto e abençoou a toda a congregação de Israel, e toda a congregação de Israel estava em pé. E ele disse: bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que falou pela sua boca a Davi, meu pai, e pelas suas mãos o cumpriu, dizendo: desde o dia em que tirei a meu povo da terra do Egito, não escolhi cidade alguma de todas as tribos de Israel, para edificar nela uma casa em que estivesse o meu nome. Nem escolhi homem algum para ser governante sobre o meu povo, Israel. Porém escolhi a Jerusalém, para que ali estivesse o meu nome. E escolhi a Davi para que ele estivesse sobre o meu povo, Israel. Ora, Davi, meu pai, teve no seu coração o edificar uma casa ao nome do Senhor, o Deus de Israel. Porém o Senhor disse a Davi, meu pai: porquanto tiveste no teu coração o edificar uma casa ao meu nome, bem fizeste de ter isto no teu coração. Contudo, tu não edificarás a casa, mas teu filho, que há de proceder de teus lombos, esse edificará a casa ao meu nome. Assim confirmou o Senhor a sua palavra que tinha falado, porque eu me levantei em lugar de Davi, meu pai, e me assentei sobre o trono de Israel, como o Senhor prometeu, e edifiquei a casa ao nome do Senhor, o Deus de Israel, e pus nela a arca, em questão do pacto que o Senhor fez com os filhos de Israel. Salomão ora dedicando o templo ao Senhor. E ele postou-se em pé diante do altar do Senhor, na presença de toda a congregação de Israel, e estendeu as suas mãos. Porque Salomão tinha feito uma plataforma de bronze de 5 côvados de comprimento, de 5 côvados de largura e de 3 côvados de altura. E a tinha posto no meio do pátio, e pôs-se em pé sobre ela, e ajoelhou-se sobre seus joelhos em presença de toda a congregação de Israel, e estendeu as suas mãos para o céu. E disse: ó Senhor, Deus de Israel,
Não há Deus semelhante a ti, nem no céu, nem na terra, que guardas o pacto e a beneficência aos teus servos, que caminham diante de ti de todo o seu coração, que guardaste ao teu servo Davi, meu pai, o que lhe tinhas prometido, porque tu pela tua boca o disseste, e pela tua mão o cumpriste, como se vê neste dia. Agora, pois, ó Senhor, Deus de Israel, cumpre ao teu servo Davi, meu pai, o que lhe prometeste, dizendo: nunca faltará varão de ti diante de mim, que se assente sobre o trono de Israel. Tão somente que teus filhos guardem o caminho deles, andando na minha lei, como tu andaste diante de mim. E agora, ó Senhor Deus de Israel, mostra firme a tua palavra que falaste ao teu servo Davi. Mas, na verdade, habitará Deus com os homens na terra? Eis que o céu e o céu dos céus não te pode conter, quanto menos esta casa que tenho edificado. Olha com prazer, portanto, para a oração do teu servo e para a sua súplica, ó Senhor meu Deus, para dares ouvido ao clamor e à oração com que o teu servo ora diante de ti. Que os teus olhos estejam dia e noite abertos sobre esta casa, sobre o lugar de que disseste que ali porias o teu nome, para dares ouvidos à oração que o teu servo ora em direção a este lugar. Ouve, pois, as súplicas do teu servo e do teu povo Israel, que eles orarão voltados para este lugar, e ouve tu do lugar da tua habitação desde o céu. Ouve, pois, e perdoa. Quando o homem pecar contra o seu próximo, e este lhe impuser juramento de maldição, fazendo jurar, e o juramento de maldição vier diante do teu altar, nesta casa, ouve tu, então, desde o céu, e age e julga a teus servos, fazendo ser pago de volta ao ímpio, retribuindo o seu proceder com a sua própria cabeça, e justificando ao justo, dando-lhe segundo a sua justiça. Quando também o teu povo Israel for ferido diante do inimigo, por ter pecado contra ti, e eles retornarem, e confessarem o teu nome, e orarem, e suplicarem diante de ti nesta casa, então ouve tu desde o céu, e perdoa os pecados do teu povo Israel, e torna a levá-los à terra que tens dado a eles e a seus pais. Quando o céu se fechar, e não houver chuva por terem pecado contra ti, e orarem em direção a este lugar, e confessarem o teu nome, e voltarem atrás dos seus pecados, quando tu os afligires, então ouve tu desde o céu, e perdoa o pecado de teus servos e do teu povo Israel, quando lhes tiveres ensinado o bom caminho em que andem, e dá chuva sobre a tua terra, que deste a teu povo em herança. Quando houver fome na terra, quando houver peste, quando houver queima de seara, ou ferrugem, gafanhotos ou lagarta, cercando-a algum dos seus inimigos dentro das portas das cidades, das suas terras, ou quando houver qualquer praga ou qualquer enfermidade, toda oração e toda súplica que qualquer homem fizer, ou todo o teu povo Israel, conhecendo cada um a sua própria praga e a sua própria dor, e estendendo as suas mãos em direção a esta casa, então ouve tu desde o céu, do lugar da tua habitação, e perdoa, e dá a cada homem conforme a todos os seus caminhos, segundo tu conheces o seu coração, pois só tu conheces o coração dos filhos dos homens, a fim de que te temam, para andarem nos teus caminhos todos os dias que viverem na terra que deste a nossos pais. Assim também o estrangeiro, que não for do teu povo Israel, quando vier de terras remotas por amor ao teu grande nome, e da tua mão poderosa e do teu braço estendido, vindo eles e orando nesta casa, então ouve tu desde o céu, do lugar da tua habitação, e faze conforme a tudo o que o estrangeiro te suplicar, a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome e te temam, como o teu povo Israel, e a fim de saberem que pelo teu nome é chamada esta casa que edifiquei.
Quando o teu povo sair à guerra contra os seus inimigos pelo caminho que os enviares e orarem a ti em direção a esta cidade que escolheste, e desta casa que edifiquei o teu nome, ouve então, desde o céu, a sua oração e a sua súplica e executa o seu direito. Quando pecarem contra ti, pois não há homem que não peque, e tu te dignares contra eles e os entregares diante do inimigo deles, para que os cativarem os levem em cativeiro para alguma terra remota ou vizinha, e na terra, para onde forem levados em cativeiro, e voltarem ao coração deles, e retornarem a ti, e na terra do seu cativeiro a ti suplicarem, dizendo, pecamos, perversamente procedemos e impiamente agimos, e retornarem a ti com todo o seu coração e com toda a sua alma, na terra do seu cativeiro, a que os levaram cativos, e orarem em direção à terra deles, que deste a seus pais, e em direção a esta cidade que escolheste, e em direção a esta casa que edifiquei o teu nome. Ouve então, desde o céu, do lugar da tua habitação, a sua oração e as suas súplicas, e executa o seu direito e perdoa ao teu povo o que houver pecado contra ti. Agora, pois, ó meu Deus, estejam os teus olhos abertos e os teus ouvidos atentos à oração que se fizer neste lugar. Levanta-te, pois, agora, ó Senhor Deus, para dentro do teu lugar de repouso, tu e a arca da tua fortaleza. Os teus sacerdotes, ó Senhor Deus, sejam vestidos de salvação e os teus santos regozijem-se em tua bondade. Ó Senhor Deus, não vireis para longe de nós o rosto do teu ungido. Lembra-te das tuas misericórdias que prometeste a Davi, teu servo,